Pois bem, Marcos Paulo e Erisson, Marcos Paulo já oficializado, o Erisson está para ser oficializado a qualquer instante. Vamos falar dessas novas contratações do São Paulo, o que esperar desses atletas, os números deles nas últimas temporadas. E é isso, eu sou Roberto Guidoni, repórter, comentarista esportivo, e bora que bora. Quero um feedback de vocês, tá bom? Sobre o áudio, eu dei uma mexida no áudio, enfim, vamos ver se ficou melhor, se ficou pior. Como eu disse, né, o microfone é novo, então ainda estou configurando ele. Sempre tem uma coisinha a mais, uma coisinha a menos para mexer. E é isso, beleza? Pois bem, ambas, né, são contratações por empréstimo. O Marcos Paulo vem do Fluminense. O jogador ele funciona como um lateral esquerdo e um ponta pela direita. Como atacante, né, como esse ponta pela direita, ele não encantou em nenhum momento. Mas como lateral ele tem números até que interessantes, então a gente vai dar uma olhada nisso daí, realmente, comparativamente, né, ele tá com bons números. Já o Erisson, os números estão longe de serem bons, mas a gente tem que lembrar, por exemplo, o David, que chegou com as características que o Ceni pedia, e claro que ainda é muito cedo para falar qualquer coisa, né, mas acabou de passar um avião e eu pensei, pô, vou começar a gravar, porque acabou de passar um, né? Então não deve passar outro agora. Errei. Mas o David chegou também com 10 meses sem fazer um gol. Logo no primeiro jogo fez um gol. No último jogo agora contra a Portuguesa deu uma assistência. Então já vem sendo um jogador útil, né? Então mostra que o Rogério Ceni de algum jeito tem seu plano e talvez jogadores com essas características sejam importantes para o plano dele funcionar. Beleza? Mas vamos falar então sobre essas duas contratações. O Erisson vem do Botafogo, ele estava em Portugal, né, no Estoril. No Estoril ele fez 10 jogos e 2 gols no Campeonato Português. Realmente não são números expressivos assim, mas o Estoril não achei muito bom. O Campeonato Português assim, é difícil, é pegado, viu? Tirando os lá de cima, que aí é Porto, Sporting, né, como eles gostam de chamar, eles não chamam de Sporting, é Sporting e Benfica. Tirando esses três, os outros, assim, dependendo da temporada, um tá melhor que o outro, mas os outros times são mais fraquinhos mesmo. Então, bom, ele vem do Estoril, 10 jogos, 2 gols. Na boa, assim, tabela para baixo, assim, a segunda parte da tabela do Campeonato Português é pior que a Série B brasileira. Mas, por muito, tá bom? Então, não dá para comparar realmente. Tem que ver a qualidade do time que ele estava jogando, vai ver a culpa não era dele, sim do time ao seu redor. Mas, de qualquer forma, veremos os números do Erisson. Bom, lateral esquerdo, a gente já tinha o Liseiro, aliás, entrou bem no último jogo contra a Portuguesa, né? Vejamos como é que se dará, mas foi o que eu comentei no último vídeo. O Rogério Ceni não se encanta pelo jogador. A gente tem que lembrar que o Liseiro em 2021 veio de uma ótima temporada com o Crespo, né? Foi campeão brasileiro, ó, campeão paulista, quem dera, campeão paulista, e vinha sendo bastante utilizado pelo Crespo, um jogador bem versátil. Já falei que é importante a gente ter esse tipo de jogador no elenco, que ele pode jogar de primeiro volante, de segundo volante, de lateral esquerdo, ele pode fazer até um jogador mais ofensivo aberto por uma das pontas. Claro que ele não tem a velocidade, mas ele tem a qualidade no passe, então seria essa a ideia, um armador aberto, né? Não é o jeito que o São Paulo joga, tá? Só estou falando, são hipóteses que o jogador poderia ajudar o time dependendo da situação, e essa polivalência do Lisieiro é algo realmente que eu gosto muito, né? Eu sou fã do jogador, eu acho que ele só não deu certo realmente. Quando a gente diz deu certo, né? É sempre muito relativo, porque o que é dar certo no futebol? Você ganhar milhões, então, mas 95% dos jogadores brasileiros não ganham milhões. Então isso não dá certo. Mas, enfim, ele é um bom jogador. Ele já é jogador. Ele deu certo como jogador de futebol, mas ele não virou esse craque, esse ídolo. Eu coloco muito isso na conta das lesões, especialmente das lesões de joelho que ele teve, né? Ele sempre se machucou muito, lesão muscular, também teve a rodo. Então demorou até ele ter esse ritmo, né? Ter realmente várias partidas para jogar. Quando ele conseguiu em 2021, com o Crespo, pouco depois não deu certo, né? O Crespo estava naquela situação com o time. Veio o Rogério Ceni
e aí o Ceni não é o maior fã do garoto Lisiero, o que eu acho uma pena, realmente. Então vem agora o Caio Paulista para ser esse reserva na lateral esquerda. Teoricamente ele também pode fazer essa função de atacante pela direita, né? A gente sabe que não tem ninguém para substituir o Rato, então, bom, já que de certa forma é o reserva para duas posições, mas prioritariamente para a lateral esquerda, pelo menos é dessa forma que ele vem jogando no Fluminense do Diniz. O Diniz, aliás, gosta de mudar jogadores de posição, né? E geralmente dá certo. A gente tem que lembrar que o Léo, né, aqui no São Paulo, ele que transformou o Léo num zagueiro. E deu certo por um bom tempo com ele, né? Por pouco o Diniz não foi campeão brasileiro com aquele time horroroso de São Paulo. Mas, enfim. Pois é, né? Pois é. Saudade do Diniz, você? Eu não tenho, não. Mas realmente ele foi o técnico do São Paulo que fez a melhor campanha do Brasileirão desde muito tempo. Mas né, a gente sabia dos problemas que tinha o Diniz, né? Perdeu a primeira só e coisas assim. Enfim. E vem o Edson, que veio de uma boa temporada com o Botafogo, mas eu até entendo, assim, o Edson, se você não lembra quem é, se você nunca assistiu um jogo do Botafogo, sei lá, ele seria o substituto natural, assim, do Aloysio Boi Bandido, sabe? É um jogador forte, não é muito técnico, mas ele compensa tudo na raça, na força, na vontade. Ele é muito assim, ele tem muita bravura, né? É uma palavra bem do futebol, assim, ele tem muita bravura, ele vai em todas as bolas, ele, sabe, ele acredita sempre. Não é muito alto, mas por causa do seu porte físico mais avantajado, né? Ele consegue ganhar disputas por cima também. E ele é canhoto, né? Um atacante canhoto. A gente tem então o Luciano, que é canhoto, mas não é esse centroavante, né? E o Caleri, que é destro, que é centroavante, e agora tem mais um atacante canhoto. São o quê no ataque? Três canhotos. São Luciano, Wellington Rato e o Erisson agora. Acho que não tem mais nenhum outro, né, atacante, assim. O resto é tudo destro. Bom, é legal também, né, ter essas valências aí de... Eu gosto, pelo menos, ter jogadores que tipo, na mesma posição tem um jogador com a perna direita, um jogador com a perna esquerda. Isso daí, eu acho que enriquece um elenco, dependendo de como você vai jogar, contra quem você vai jogar, pode abrir possibilidades. Mas vamos lá dar uma olhada nos números deles e entender um pouco como é que eles estão rendendo recentemente por seus times. Muito bem, vamos ver aqui o Erisson, né, que ele está no Estoril. Boa parte do toque dele na bola foi aqui no meio campo, quer dizer que o time deve levar bastante gols, né? Tá em 13º nessa liga, 16 jogos, então tem 2 jogos a menos que alguns. Mas, cadê? 21 gols tomados, 16 marcados. Realmente é um time que, aliás, vem numa fase ruim, né? Dá pra ver aqui, ó. O time perdeu do Marítimo, ganhou do Casa Pia e aí perdeu. Aqui são jogos da taça, né? Que só perdeu e empatou. Meu Deus. E perdeu, empatou, perdeu. Realmente está numa fase muito ruim o Estoril. Aqui não precisa levar nada em consideração, tá? Porque eu não confio, pelo menos, nessas análises que eles fazem, nem sempre são as mais precisas. Ele jogou 11 partidas, 10 como titulares, média de 63 minutos, então ele fica um tempo e 15 minutos, né? Nos jogos, 2 gols e nenhuma assistência. Eu tinha dado uma olhada já. Quando tem assistência vai aparecer aqui, nenhuma assistência. Realmente é algo preocupante. Nenhum cartão amarelo também. Vamos ver faltas. Faz poucas faltas, sofre até ok. Ok. Então, deu para ver aqui, deixa eu ver onde é que tá a minha câmera certinho, mas tá bem no canto, beleza. Então aqui dá para ver a movimentação dele, que ele se mexe por todo o ataque. É um time que, por estar numa fase ruim, né, é um time de baixo da tabela, então geralmente se defende, né? Então ele sofre. Agora vamos olhar com o Botafogo, para a gente ter uma noção um pouco melhor. Você vê que ele se movimenta muito no ataque, realmente, pelo menos com o Botafogo, né? A gente sempre tem que lembrar que uma coisa é o jogador jogando no Botafogo de 2022, se ele vier para o São Paulo, né? Tudo indica que ele venha. Outra coisa é como ele vai lidar como ele vai jogar no São Paulo, tá bom? Então, calma, torcedor. Não significa que ele vai fazer a mesma coisa aqui.
Mas ele tem essa valência, né? Ele se mexe muito por entre os espaços, ele recebe, toca bastante na bola, né? Enquanto jogou pelo Botafogo, e especialmente dentro da área. Dá pra ver aqui que tá mais vermelhinho, né? Então ele tem bastantes toques dentro da área. Foram 20 partidas, né? Só pelo Brasileirão, tá? Isso daqui é desconsiderando o Carioca, o que eu acho até melhor. Eu nem sei se ele jogou o Carioca, aliás, quando é que ele chegou no Botafogo. Ele tava no 15 de Piracicaba, rapaz. Então ele chegou. Não, ele chegou em janeiro, deve ter jogado Carioca, sim. Mas aqui, ó, foram 20 jogos jogados pelo Brasileirão, 17 como titulares, 7 gols marcados e uma assistência. Ok, não é um número exatamente ruim. Ó, gols esperados, ele marcou 7 em 4,75. Então, quer dizer, geralmente depende muito de time para time, de jogador para jogador, né? Mas geralmente a página atualizou, fica entre 0,8 e 1,2 os gols esperados e os gols marcados, né? Então, tipo, 0,8 e o cara faz um gol, mais ou menos a cada 0,8. Então, isso daí é interessante realmente para a gente pensar o Ederson como esse jogador que pode render alguns bons gols pelo São Paulo. Então, frequência de gols, a cada um pouco mais de 2 partidas ele fazia um golzinho. Vejamos como o cara chega, os outros números dele. Isso aqui me preocupa. Porque dá pra ver que realmente, sim, mas um avião é real. Aqui é impressionante como passa avião e helicóptero. Mas aqui dá pra ver, ó, gols normais, né? Tipo, quando são gols normais, são gols desconsiderando penalidades. E aqui dá para ver realmente que no último ano, né, nos últimos 365 dias, ele vem marcando poucos gols para um atacante, tá? Ele vem na parte de baixo da lista de atacantes marcando gols, digamos assim. E gols esperados também, ele tem participado pouco, né? Se apresentado pouco. É algo preocupante, mas tem bons dribles. Bom, ele é muito forte, né? Então se ele bota na frente e ganhar no corpo, é difícil parar. Então bons dribles, ok. Tem que melhorar essa parte defensiva. Você viu, são números que preocupam. Mas é aquele negócio, tem que dar um voto de confiança pelo que o David vem mostrando inicialmente, né? Vejamos como é que o Ederson chega, se ele consegue bater de frente com isso daí, se ele consegue mostrar-se valioso por causa de suas características. Comparando, tem o Pita, né, que tá no Cuiabá, que é um jogador que muita gente gosta. Se você for ver os números do Pita, são horríveis também. Mas se você olhar, alguém me falar, pô, você quer o Pita, sei lá, de graça, sabe? Não contratando, mas você quer o Pita por empréstimo para substituir o Caleri? Eu falo, pô, manda, fácil. Então, né, tem tudo isso daí, beleza? Esse foi o Ederson. Só finalizando aqui a carreira dele, né? Ele começou no 15, depois Figueirense, depois o Brasil de Pelotas, né? Voltou pro 15 e aí, enfim, chegou ao Fogão. Depois está emprestado para o Estoril. Você vê, né? Ele se valorizou muito no Botafogo. Ele valia $500 mil de euros, foi para 1,5 milhão e agora 4 milhões. Se valorizou bastante. Aqui falam que ele joga em mais de uma posição. Ele realmente joga bem aqui. Ele até pode fazer essas funções, mas é improviso total, tá? Não é tipo, com certeza vai funcionar. Não, tá bom. Não mesmo. Beleza? Muito bem. Aqui o Caio Paulista, vamos dar uma olhada aqui nos números dele, começando pelo ano de 2021, quando ele ainda jogava como esse ponta-direita, né? Ele também tem jogos pela esquerda, mas ele jogou mais aqui com o ponta-direita. E ó, foram 27 jogos, 24 como titulares, 2 gols e uma assistência só. Dá para ver aqui, ó, os gols esperados de 2021. O gols esperados não, a participação de gols em 0,15, realmente é baixo para um atacante, né? Bem baixo para um atacante, né? Bom, realmente não foi o melhor ano dele. Depois, a gente tem aqui em 22. Já jogando como um lateral esquerdo mesmo, dá para ver que ele participa mais do jogo aqui na frente do que aqui atrás, né? Ó, como a mancha é maior e tem mais pontos vermelhos aqui na frente do que... Então ele não vai ajudar muito na construção das jogadas, ele vai ajudar mais
no final, né, dando cruzamento, chegando na linha de fundo, coisa assim, o que é natural, já que ele vem da base como um atacante, né. Então, jogados foram 27, 17 ele saiu de titular, média de 60 minutos por partida, parecido com o do Edson. Então tem um golzinho, 3 assistências, gols esperados, 2,23. Para um lateral, né? Não tá ruim, para um atacante tá ruim, mas para um lateral não está ruim, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos números dele. Isso aqui que é interessante. Nos últimos 365 dias, ele é um dos laterais que está na parte de cima, né? Dos que marcaram gols. Qual é o lateral que mais marcou gol no mundo? Vamos descobrir. Mas gols esperados, ele tá lá na frente. Sério, a criação foi esse Ryan Rollingshead. Tenho a menor ideia de quem seja. Dane-se também. Também chegou na frente para chutar, faz sentido, né? Como ele tem um bom chute, já que ele vem da base como atacante, então faz sentido ele chegar chutando também, né? Assistência está ok, gols esperados está ok. Esses números aqui. Então, assim, realmente interessante. E aqui a comparação, ó. Em comparação com seus pares posicionais, main next 8 competitions, aqui baseado no... Aqui vai estar todas as informações. Dá uma olhada nisso daqui depois. Só reforçando, né? Isso daqui não significa que esse jogador que ele vem agora, o Caio Paulista, não significa que ele vai ser quase o lateral que mais completou dribles no mundo. O que mais completou foi o Rodinei. Então, bom, no mundo não, né? Comparando essas 8 ligas aqui próximas ao Campeonato Brasileiro. Então, tá, isso não significa que ele vai chegar sendo um baita driblador, porque depende de como você vai usar ele em campo, depende das instruções do técnico, o posicionamento do time, os adversários, depende de muita coisa. Então isso daqui é mais para ter uma noção do que ele já fez, não do que necessariamente ele irá fazer. Uma coisa que me preocupa são esses passes progressivos aqui, que são passes a mais de 10 jardas, né? Deixa eu ver aqui, 10 jardas... 10 jardas significa 9 metros e 9,1 metros, né, mais ou menos. Então, são passes progressivos, digamos assim, né, passes mais agudos, coisas do tipo. Mas a gente tem que lembrar que ele jogava no time do Diniz, e o Diniz gosta de times que se aproximam muito, jogam curto. Então faz sentido também ele não ter... passes progressivos aqui tão acentuados por causa disso. Conclusão de passe também faz sentido ser um pouco mais elevado, porque como o time joga muito próximo, é mais fácil acertar os passes. O time do Diniz gosta desses passes, né? Ação de criação de chute, ok, isso daqui é interessante. E os gols normais, gols esperados, menos penalidades, mais assistências para gols, também está alto. É um bom nome assim nos números. Sinceramente não me enche os olhos, tá? Mas é um bom nome. Vamos ver a carreira do atleta. Aqui, ó, a principal posição, mas ele joga também por essas bandas. Lembrando que eu sei que tem muita gente que assiste e gosta dos 3 zagueiros. Ele joga como ala, sim, tá? Então, ele é um ala bem ofensivo, aliás. Então, né? Ele vem da Tombense, foi emprestado pro Avaí, depois da Tombense foi emprestado pro Flu. O Flu depois contratou por 1 milhão de euros, uma bela grana, hein? E aí, enfim, agora chega ao São Paulo. Uma bela grana para um jogador desses, tá? Não para o mercado em si, mas enfim. Aí depois ele foi contratado pelo Flu e acabou desvalorizando. Depois valorizou-se até chegar a esses 4 milhões de euros, que é o que vale o atleta atualmente. Certo? Bom, é isso que eu queria falar de ambos os atletas. Tentar trazer para vocês, né, quando surgiu a oportunidade, esse tipo de conteúdo, né, para mostrar esses novos jogadores, mostrar o que esperar deles, né. Eu podia até ter trazido antes, eu pensei em fazer esse vídeo no aniversário de São Paulo, né, até para falar da estátua do Pelé, mas, pô, não estava confirmado ainda os atletas, então não quis fazer, para não parecer só oportunismo, né, eu queria realmente trazer alguma coisa mais relevante para vocês. Beleza, mas você gostou? O que você achou? Assim? Você gostou dessas contratações? Você acha que é necessário o Caio Paulista e o Lisieiro
não merece tantos minutos assim? Diga aí nos comentários, dê seu like, deixe sua inscrição. Eu tava pensando não nesse meio de semana, né, no próximo daqui a 2, que vai começar o mata-mata da Champions. Eu tava pensando em trazer vídeos sobre esses mata-matas da Champions. Você gostaria? Deixe aí nos comentários também, que eu trago para vocês. Beleza? É isso. Muito obrigado por ter assistido. Tchau.